Oi, gente. Vou gravar uma aula aqui para vocês sobre associação de resistores, tá bom? Algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre principalmente calcular a resistência equivalente de cada resistor, ou seja, a resistência total. Hoje vamos suprir um pouco dessas dúvidas, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, o que são resistores? Resistores são componentes, tá? São dispositivos usados para controlar a passagem da corrente elétrica em alguns circuitos por meio do efeito Joule. O que é esse efeito Joule? O efeito Joule é a conversão da energia elétrica em energia térmica. Tá bom? Então, o efeito Joule você vai converter energia elétrica em energia térmica. Lembrando que resistor ele não tem polo. Não tem polo positivo e negativo. A energia vai entrar por ambos os lados e ser convertida em energia térmica. Aqui nós temos alguns resistores, alguns exemplos de resistores. Cada um deles tem uma corzinha. Você pode ver que existem algumas corzinhas. Essas corzinhas são identificadas por algarismos, 0, 1, 2, 3, tá? Porque como eles são componentes muito pequenos, e eles não vai se calcular a resistência equivalente, ou saber quanto de energia ele vai converter, você precisa saber o seu valor, né? Porque eles são muito pequenos, tá bom? Para calcular a resistência de um resistor, você utiliza duas leis, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm é a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica que forma o resistor ôhmico, e essa corrente vai ser sempre constante, tá? Então, de acordo com a primeira lei de Ohm, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica que se forma no resistor ôhmico é sempre constante. Aí nós temos alguns algarismos. Nós temos o R, nós temos o U, nós temos o I na primeira lei de Ohm. R é a minha resistência, onde a resistência é dada em ômega. U é a minha DDP, diferença de potencial, a intensidade quanto de energia vai ser consumida, vai ser convertida por esse resistor, ou quanto vai passar por ele. Então, R é a minha DDP dada em volts, e I é a intensidade da corrente elétrica, a corrente elétrica dada em ampere, tá bom? Então, R é dado em ômega, U é dado em volts e I é dado em ampere, tá bom? Continuando. A segunda lei de Ohm ela tem mais a ver com a questão da área, do comprimento, é uma questão mais geométrica, digamos assim. Então ele vai querer saber o comprimento, digamos, desse fio condutor, a permissividade desse fio, desculpa, permissividade não. Esse Rzinho é caracterizado como resistividade. A permissividade é dos capacitores. Então, a capacidade do resistor de controlar o fluxo da corrente elétrica diz respeito à sua resistência. Ela, por sua vez, depende de fatores geométricos, tá? Como comprimento e a área transversal do resistor. O resto nem precisa ler, porque a gente vai saber disso, que aqui é a resistividade, aqui é a área, toda essa área, e aqui é o comprimento, tá bom? Não sei se é pronto. E aí é o comprimento. Vamos ver aqui como é a fórmula da segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm, nós temos algumas coisinhas. A única coisa que vai continuar da primeira para a segunda é a resistência, tá? Resistência ainda é dado em ômega. Aqui a resistividade, que cada material vai ter uma resistividade diferente, não é uma constante, tá bom? Então, cada material vai possuir uma resistividade. Então, se cair alguma prova de vocês, vocês precisam utilizar a segunda lei de Ohm, ele vai ter que dar a resistividade do material que está sendo submetido àquela questão, tá bom? L é o comprimento e o A vai ser a área. Então, esses são os pontos fundamentais para você saber se você vai utilizar na sua questão a primeira lei de Ohm ou a segunda lei de Ohm. É justamente a permissividade e o comprimento. Por quê? Ó, se você for ver aqui, o que está sendo envolvido na primeira lei de Ohm? A corrente elétrica e a DDP, tá? Totalmente diferente da segunda lei de Ohm, que está sendo envolvido aqui. A resistividade, o comprimento e a área, porque é mais uma questão geométrica, tá certo?
Agora, a associação dos resistores. Nós temos 3 tipos de associação dos resistores. E o que é a associação? Trata-se das formas como os resistores podem ser conectados entre si. Nós temos 3 tipos de conexões que podem acontecer, que é a série, que é a paralela e que é a mista. Tá? Resistor em série. Qual a característica do resistor em série? Resistor em série, se eu for ver, ó, se eu botar aqui um ponto A até um ponto B, essa vai ser a característica, tá? Ou seja, de A para B, vamos botar em termos bem mais palpáveis. De A para B só tem um caminho. E nesse caminho eu posso passar por mais de um resistor, tá? Nesse caminho eu posso passar por mais de um resistor. Então, essa é uma das características, essas são umas das características do resistor em série, tá bom? Resistor em série só possui um caminho, digamos, de A para B só tem um caminho que eu posso seguir, tá? Ele pode passar por 1, 2, 3 diversos resistores e a sua resistência total é sempre maior que o maior resistor, tá? Por isso que é uma soma a sua fórmula. Resistência equivalente, ou resistência total, é igual a R1 mais R2 mais quantos resistores aparecerem aí. Tá certo? Próximo. O próximo são os resistores paralelos, certo? Resistor paralelo, eu vou dar um exemplo de resistor em série para ficar melhor, da gente conseguir compreender, tá? Então, de A até B eu passo por de 3 resistores. Aqui são 2, 3, 6. Qual vai ser minha resistência total? Resistência total vai ser a soma desses resistores. Vai ser 2 mais 3 mais 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11. Então, aqui vão ser 11 ômegas a resistência total, tá? Agora o resistor paralelo. O resistor paralelo, ele, como diz, é paralelo um ao outro, tá? São paralelos uns aos outros. Então, um exemplo dele pode ser dessa maneira. Ou ele pode vir dessa outra maneira que eu estou desenhando aqui para vocês, certo? Pode vir dessa maneira. Vejam que no resistor em série eu tinha um caminho só, de A para B. Nesses casos aqui, eu não tenho apenas um caminho, eu tenho mais de um caminho. Eu tenho do A, eu posso ir por esse último, eu posso vir por esse do meio, ou eu posso vir por esse primeiro, para chegar até ele. Do mesma maneira, esse outro exemplo. Posso ir por cima, posso ir por baixo, posso ir pelo meio. Tá? Então, eu tenho mais um caminho, e a característica dele também é que em cada caminho ele só passa por um resistor. Então, aqui passou só por um, aqui só por um, aqui só por um. Aqui outro, aqui outro, aqui outro. Ó. Todos os caminhos só passam por um resistor, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu estou aqui, se eu for de A até B e passo por 2 resistores, aqui de 6 e aqui de 3, como é que eu vou fazer aqui? Vai ficar assim, gente, ó. Resistência, a fórmula dela é resistência... esqueci de falar para vocês, que no resistor em série, a resistência total vai ser maior que o maior resistor. Já o paralelo, a resistência total vai ser menor que o menor resistor. Isso implica que vai ser uma divisão, tá? Então, aqui vai ser RT R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Eu vou apagar essa fórmula, tá? Vocês tirem um print ou copiem rapidinho ou voltam depois da aula. Essa é a fórmula dos resistores em paralelo, certo? Aí, como é que eu vou fazer nesse caso aqui? Nesse caso em específico. Eu vou pegar o 6 e o 3. Digamos que aqui seja o R1 e aqui seja o R2. Aí vai ficar RT é igual a R1 vezes R2. Estou copiando de novo, mas sem problema não. Dividido por R1 mais R2. Vou botar para cá para baixo. Aí vai ficar RT, vai ser igual a 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 18, 6 mais 3, 9.
18 por 9, 2. Então, aqui são 2 ômegas. Aí, veja, uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Essa fórmula só pode ser utilizada com 2 resistores. Se por acaso tivesse mais, se por acaso fosse assim, A para B, eu passasse, tivesse 3 caminhos, né? 3 resistências aqui. Aqui fosse 3, 6, 2. Como é que eu faria? Eu não vou fazer não, vocês vão tentar fazer em casa, tá? Você vai fazer 3 e 2, e o resultado você faria com 6. Tá certo? 6 e 2, e com o resultado você faria com o 6. Porque tinha que ser de 2 em 2. Você começaria, ó, de A para B. 6, não sei qual foi o número, eu vou botar outro. 2 e 3. Aí você faria primeiro de 2 e 3. E o resultado desse faria de novo com o 6. Tá bom? Outro método de você fazer é quando todos os resistores, todas as resistências forem iguais. Então, se eu tenho aqui de A até B, se eu tiver aqui, ó, 6, 6, 6. Como é que eu iria fazer? Se você quiser fazer, como eu disse anteriormente, fazer esses dois, aí com o resultado faria com outro, daria certo. Ó, se eu quisesse fazer como eu disse anteriormente, vamos fazer aqui, esses dois primeiro, ó. RT é igual, aqui é R1, aqui é R2, aqui é R3. Eu vou começar com o R2 e o R3. Então, seria 6 vezes 6, 6 mais 6. Quanto é que é 6 vezes 6? 36. 36 dividido por 6 mais 6, 12. Quanto é 36? 36 dividido por 12? Dá 3, né? 3. Então, aqui dá 3 ômega, certo? Pronto. Aí, essa parte bem aqui vai sumir. Deixa eu apagar tudo aqui, deixar só o 3 ali. Vou apagar esse aqui também. Ó, eu ainda tenho esse que era 6. Só que esse outro eu acabei de encontrar, que foi o 3, que é justamente daqui, ó. Certo? Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer de novo outro paralelo. Aí seria RT é igual a 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. RT é igual a 18 dividido por 9. Deixa eu apagar aqui esse 3. E o RT vai ser igual a 18 por 9, 2. 2 ômega, certo? Aí, beleza. Só que aí, se você estiver fazendo uma prova importante como o Enem, né, no vestibular, você já vai ter perdido muito tempo fazendo uma questão que tem outra forma que é bem mais fácil. Então, ó, como é que é essa outra fórmula? É o seguinte, eu tenho o A, do A até o B. Aí eu tenho 6, 6 e 6. Certo? 6, 6 e 6. Aí, como é a outra fórmula que você pode utilizar? Você pode ver a resistência total é igual ao o resistor dividido por quantas vezes ele aparece, pela quantidade de vezes que ele aparece. Tá? Então, RT é igual a resistência, que está aparecendo que é 6, dividido por quantas vezes ela vai aparecer. Então, 1, 2, 3. Então, dividido por 3, que dá quanto? 2. O mesmo resultado anterior, certo? O próximo resistor é o resistor misto. Não tem uma fórmula específica para ele, porque ele é uma junção da associação em série com a associação em paralelo. Então, ó, ele vai ter características de um e de outro. O série só tinha um caminho, tinha mais de um resistor. Podia ter milhares de resistores. Paralelo
só podia ter um resistor em cada caminho, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui desse jeito, de A para B, tá? Então, digamos que aqui eu tivesse 6, aqui 6 e aqui 3. Por onde eu começaria? Eu começo, gente, pelo que está paralelo, para depois somar tudo em série. Mas se você quiser somar logo, não é estética, não é aconselhar você fazer isso. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado, tá? Mas é melhor você fazer logo a resistência em paralelo, certo? Então, paralelo, você vai colocar aqui RT é igual a 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Aqui dá 2. Então, esses dois aqui, deixa eu apagar aqui. Esses aqui, ó, aqui é 6. Apaguei coisa aqui errada. Aqui é 6. Aqui também é 6. E o que eu acabei de encontrar é 2. Então, a outra parte é só somar. RT é igual a 6 mais 2 mais 6. 6 mais 6, 12. Com 2, 14. RT é igual a 14 ômega. Tá? Então, para quem tinha alguma dúvida sobre essa parte das resistências, espero ter ajudado com essa videoaula. Depois eu posso gravar outras relacionadas à primeira e à segunda lei de Ohm. Tá bom? Valeu, pessoal. Estudem.